Oi pessoal, tudo bem? Mais um vídeo aqui no canal Real Crimes. E hoje um vídeo com conteúdo um pouco sensível. E se você tem sensibilidade, eu sugiro que você saia do vídeo e procure outro vídeo aqui no canal. Peço também que vocês se inscrevam, compartilhem com seus amigos e comentem aqui os casos que vocês querem que eu fale aqui no canal. Bom, sem enrolação, vamos logo pro vídeo, né? Porque vocês estão aqui e o caso é conhecido lá como Vampiro de Düsseldorf, né? Düsseldorf. Eu não sei falar alemão porque, né? Eu nunca falei alemão, então eu não sei falar bem os nomes alemães. Aqui no vídeo eu vou falar, uma hora vai sair, tipo, meio que é o jeito que sair, do jeito que eu sei que é, tá? Bom, ele foi conhecido como o vampiro, mas o nome dele era Peter Curter, né? Curten. Ele nasceu dia 26 de agosto de 1883, lá na cidade de Judas, né? Então, esse crime é muito antigo. Ele cresceu num ambiente familiar muito perturbador para uma criança, né? O pai dele batia na mãe dele e obrigava a ele a ver relações dele com a mãe dele, né? Para não dizer coisas piores. E ele foi crescendo nesse ambiente tóxico, perturbador para uma criança, né? Ele era o terceiro filho de 13 filhos, né? 2 dos 13 filhos morreram logo jovens, então só ficou 10, né? 10. Então, com 12 anos, com 11 anos, com 10 anos, ele conheceu um homem que caçava, caçador de cães, e esse homem, ele começou a levar ele para caçar cães com ele e ensinou ele esse caminho, né, que não era muito legal para uma criança de apenas 10 anos aprender a caçar cães e caçar animais e tudo mais, ver caça, essas coisas assim. Para uma criança de 10 anos, ele ficou com a cabeça meio perturbada. Mas, tirando isso, ele, com 13 anos, ele tava no rio com os amigos e ele cometeu o primeiro crime dele, que a justiça achou que não era crime porque eram 2 crianças de 13 anos, então não era considerado crime, foi um acidente. A polícia considerou como um acidente, então eles falaram que ele derrubou o amigo da barreira, né, sem querer e tal. E daí os 2 amigos, que um foi acudir o outro, né, pra tirar ele, que ele tá se afogando. E infelizmente os 2 acabaram morrendo. Então a polícia achou que foi acidental, não foi proposital. Ele não derrubou o menino por ele querer. No mesmo ano, ele começou um relacionamento com uma menina e ele insistentemente queria, porque queria ter relações com a menina. Só que a menina não queria. E como ele, né, tinha essa mente um pouco anormal, né, por todos os abusos que ele passou, por tudo que ele vivenciou na infância, ele em vez de, né, pensar algo bom, ele resolveu pegar animais e torturar
e fazer os negócios com os animais e etc. Com os animais, com 13 anos. Com 14 anos, ele abandonou a escola. Ele não queria mais saber de estudar, não queria mais. Ele, tipo assim, pensou: pra que estudar, né? E ele ficou assim, tipo, trabalhando bico em bico e tudo mais. Ele cometia furtos pequenos que não causavam muito alvoroço. Com 16 anos ele fugiu de casa. Com 18 ele foi convocado para o exército. Entrou no exército, tudo. Mas ele logo saiu porque foi vinculado a incêndios criminosos e outros furtos, pequenos furtos. E ele foi tirado do exército, foi preso e ficou lá por um tempinho, saiu e ele viu uma oportunidade de começar algo novo. E nesse tempo, esse período, ele já estava pensando em cometer certas coisas que ele cometia com os animais na infância. Ele quis transferir para pessoas, especificamente mulheres. Então, ele começou a ter um caso com uma mulher de uma mulher da vida, uma prostituta, e ela não sei o que ela fez, que ele como eu posso dizer, ele bateu nela e ela tinha os negócios lá e a polícia descobriu que ele tinha feito outros incidentes criminosos e foi preso de novo e ela se separou dele. Aí, como ele tava na prisão e ela tinha deixado dele, ele tipo, ficou com muita raiva mesmo. Ficou com muita raiva dessas mulheres e começou, tipo, a invadir casas e, né, roubar certas coisas e começar a cometer os crimes, de fato. Então, ele chegava lá, roubava o quanto ele queria, tipo, achava de valor. E se tinha mulher lá sozinha, ele gostava que tivesse mulher sozinha, que daí era vulnerável a ele e ele poderia cometer os crimes e ainda torturá-las e fazer o que quisesse com elas. Então ele fazia séries de torturas que eu não vou falar aqui porque senão vai cair o vídeo, porque é muita tortura mesmo, é muito pesado. Tudo que ele falou, assim, que ele confessou pra polícia, que ele fazia com as vítimas, muito pesado mesmo, né? Torturava elas, abusava delas e depois tirava a vida delas. Então, ele, todos os modos operantes era a mesma coisa. Ele roubava algumas coisas e pegava. E pegava as coisas e abusava das mulheres. Até que a polícia desconfiou. Uma das vítimas conseguiu escapar e foi até a polícia, contou. E a polícia chegou até ele, né, com provas
e prendeu. Ele não hesitou em conversar. Eu acho que tava meio que esperando isso. Não sei se era porque tudo que ele sofreu, ele achou se contasse isso ia ajudar ele em alguma coisa, ia aliviar um pouco ele, não sei o que ele pensou. Ele falou assim, eu fiz tudo e eu me diverti, eu não tinha remorso nenhum em falar de nada disso. Então, e foi preso e sentenciado à morte. Então, ele foi sentenciado a um enforcamento, se eu não me engano, né? E ele ficou no corredor por 17 anos. E ele, quando foi o último dia, assim, dele, ele comeu bem, e os que estão no corredor sempre tem o seu último pedido e tal. E o policial perguntou qual é suas últimas palavras e qual é o seu último pedido. Ele falou assim, eu quero que vocês me tirem minha vida. Eu não vou falar, tipo, muito coisado, porque é muito pesado. Se falar a frase que ele falou, vai sair muito pesada e eu não quero que isso corte o vídeo, entendeu? Eu quero que vocês tirem a minha vida como eu tirava a vida das minhas vítimas. E deixam a cabeça, né? A mostra, as coisas assim, eu não vou falar, sangue, né? Ele deu essas, essas, essas instruções pra ser assim a morte dele. E ele falou que não tinha nenhum remorso, que ele só queria que a justiça fosse feita com ele porque ele não aguentava mais, que a infância dele foi cheia de tortura, cheia de pressão, e porque os pais dele não davam amor, é só tortura, bateção, essas coisas, tipo, uma criança não pode ver, entendeu? Aí ele deu graças a Deus que chegou esse fim dele. Só que ninguém perguntou por que ele decidiu fazer isso com as vítimas, né? Porque ele poderia muito bem ter procurado ajuda e tal, e eu não quis. Então, no dia 2 de maio de 1931, ele foi executado por enforcamento. E não foi do jeito que ele queria, porque senão ia ser muito assustador. Porque do jeito que ele queria que ficasse tudo à mostra, isso seria muito assustador para as pessoas também. E esse caso lá na Alemanha até hoje é lembrado porque foi um dos casos mais tristes e muito perturbadores. E até hoje eu fico perguntando por que ele tinha esse pensamento e tal. E até alguns estudiosos pensaram em pegar o cérebro dele e estudar, mas como a polícia negou e disse que não era legal pegar o resto do cérebro para estudar, porque justamente era um pensamento ruim e ele estava morto, então ele não poderia, como que eu posso dizer, permitir isso, entendeu? E também era um desrespeito com a família e com o falecido, pegar um dos restos mortais. Então, eu acho que a história do Peter é uma história comum, não é história comum, né? Mas uma história que muitas pessoas que passam por traumas que se tornam, né?
como que eu posso dizer, serial, eles, né, sofrem traumas, decepções na adolescência, muitas coisas que desencadeiam esse desejo ruim de acabar com as vidas das pessoas, mesmo sem ter intenção de querer machucar. A mente anda muito fraca e começa a pensar nessas coisas. Então ele morreu com 48 anos, super novo. Ele poderia ter mudado essa história dele, mas ele não quis, né? É triste, porque como a infância da pessoa pode mudar um ser humano para sempre, né? Pode tornar um ser humano totalmente legal para um ser humano totalmente perturbador, né? Então, eu acho que esse crime foi um dos que mais me chocou. Eu tava pesquisando e dos que eu já assisti, dos que eu já contei e dos que eu tô pensando em contar, esse foi um dos mais chocantes e mais pesados que eu já ouvi. Porque, né, é um crime sem dó, nem piedade, sem remorso. E ele sofreu muito abuso quando criança e tortura e isso desacadeou ele. Então, isso pra mim foi triste. Eu até cheguei quase a chorar em certas partes do relato, assim, lendo a notícia, falando sobre a infância dele e todos os abusos que sofreu. Eu cheguei quase a chorar porque nenhuma criança merece ser tratada daquele jeito. Mas é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Se forem comentar, por favor, comentem com educação, com respeito, porque o caso é muito perturbador e muito sensível, tá? Quero que vocês comentem, mas com, né, com máxima discrição e máxima educação, porque o assunto é pesado e sensível, tá? Espero que vocês tenham gostado. Hoje foi isso. Desculpa por não ser um vídeo tão leve, mas esse caso me marcou bastante. Eu quis trazer aqui. E o áudio não pode estar muito bom, né? Por causa que eu não tô usando microfone e também é pelo celular que eu tô gravando. Então vai sair um pouquinho meio mal. Mas espero que vocês gostem do vídeo. E foi isso, gente. Até o próximo vídeo. Um beijão e até o próximo vídeo.